Reunião plenária da terceira sessão legislativa. A 10ª reunião plenária ordinária da terceira sessão legislativa. Passo Fundo, 23 de março de 2015. Segunda-feira, às 15 horas. Agenda legislativa, expedientes. Leitura e votação da ata da reunião plenária número 209. Colocamos em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que manifestem. Aprovado a dispensa da leitura da ata da sessão número 209. Colocamos em discussão a ata. Os vereadores que manifestam interesse em discutir, considera-se discutida a ata. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a ata da sessão plenária número 209. Comunicações e convites. Proposições dos senhores vereadores em número de 16. Comunicação ao plenário. Em votação, processo interno do 26/2015, de autoria do vereador João Pedro Nunes. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Votação ad referendo processo interno número 27/2015, de autoria do vereador Rudimar dos Santos. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Passamos ao espaço do orador do grande expediente, que será exercido pelo vereador Aristeu Dalalana, pelo tempo de até 30 minutos. Queremos aqui registrar a presença do presidente Simpasso, Marcelo Eblin, dos dirigentes do CMP e demais servidores. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, comunidade de Passo Fundo, os amigos que nos assistem através do canal 16, os colegas vereadores, os servidores municipais. Senhor presidente, esse grande expediente de hoje, quero deixar uma lembrança aqui a todos, que eu queria fazer uma homenagem simples, sincera, rápida, humilde, como é do meu feitio, por uma pessoa que a nossa cidade deve muito, que o esporte de Passo Fundo deve muito, Padre Wilson. E eu queria aproveitar esse espaço, eu que não gosto de fazer sessão solene, eu acho que sou o vereador, um dos mais velhos dessa casa, que menos faz sessão solene, vereador Sidney, porque causa despesa, causa muitas vezes constrangimento, né? E causa principalmente dinheiro, despesa para as coisas públicas. Então, senhor presidente, eu quero tecer esse comentário e fazer uma homenagem hoje, não no meu nome, mas em nome da Câmara de Vereadores, em nome da comunidade passofundense, em especial a grande comunidade nascente do bairro Boqueirão, do grande bairro Boqueirão, e a toda a nação periquita da nossa cidade. Essa homenagem que a gente quer fazer hoje deveria ser feita. Senhor presidente, o nosso homenageado, que é homenageado por toda essa casa, não está conseguindo ouvir. Eu só insistiria que nós pudéssemos ouvir com atenção o vereador Dalalana, que usa esse importante espaço e tem homenageados na tarde de hoje. Muito obrigado. Então, senhor presidente, em nome da grande nação periquita de Passo Fundo, eu queria fazer uma homenagem por um cara lutador, guerreiro, honrado, digno. E como tudo que eu falo nessa tribuna, Gilmar, muitas vezes eu tenho a humildade de chegar aqui e retroceder, porque sou homem, tenho dignidade, às vezes que a gente fala as coisas. E muitas vezes, Gilmar, nessa tribuna, eu chamei você de louco, né? Que você sonhava em trazer o nosso gaúcho de volta, o nosso periquito de volta, o periquito da cidade de Passo Fundo. E tu, com muito brio, com muita coragem, você conseguiu fazer com que isso se tornasse uma realidade. Então, essa homenagem não é minha, essa homenagem é do povo de Passo Fundo. Essa homenagem é dessa casa, e sendo dessa casa, é o povo de Passo Fundo que está fazendo essa simples homenagem para você.
Gilmar, que nasceu em Passo Fundo, que estudou no Cecília Leite Costa, no Instituto Educacional, fez a sua faculdade na Universidade de Santa Maria, foi professor, empresário e é presidente, lutador, guerreiro, sonhador, como eu dizia, Gilmar. Com muito orgulho. Tenho muito orgulho de ser teu amigo e a nação periquita também. Então, senhor presidente, eu gostaria que você lesse o teor dessa placa e encerrasse a sessão, suspendesse a sessão por 2 minutos para que a gente possa fazer essa casa, a Casa do Povo, possa fazer essa entrega ao Gilmar por tudo que ele tem feito pelo esporte de Passo Fundo e principalmente pelo gauchinho, o mais querido dessa cidade. Diploma. A Câmara Municipal de Passo Fundo confere o presente diploma ao senhor Gilmar Rosso em homenagem aos serviços relevantes ao esporte municipal e ao Esporte Clube Gaúcho, conforme iniciativa de autoria do excelentíssimo vereador Aristeu Dalalana. Passo Fundo, 23 de março de 2015, quem assina, vereador Márcio Patucci, presidente. Só uma colocação, antes de Vossa Excelência encerrar, senhor presidente, que a bancada do PTB que fez essa homenagem fez com aquiescência o vereador João Pedro, o vereador Grando, o vereador Tidinei, com aquiescência dessa Câmara, para que fizesse essa homenagem para o Gilmar. Essa homenagem, ela tem o reflexo de todos os vereadores, vereador proponente Aristeu Dalalana. Nós suspendemos a sessão e convidamos o senhor Gilmar Rosso para que compareça à frente do plenário e possa receber das mãos do autor proponente esse singelo gesto, esse diploma de honra ao mérito. No Iraque, não tenho medo de vai. Passava as mãos por cima quando eu estava no Iraque, Roberto. Senhor presidente. Está reaberta a sessão plenária dessa tarde. Encerrada a comunicação do grande expediente, passamos à comunicação de líderes. Primeira bancada inscrita, a bancada do PT. Então, antes de passarmos à comunicação de líderes, espaço de liderança de oposição que será exercido pelo vereador Eduardo Pelicioli. Presidente, vereadores, vereadora, todos os servidores que nos acompanham aqui hoje. Importante a presença de vocês. Também temos a presença aqui dos moradores da ruas Castanho da Rocha e Ludovico Belameia. Estão aqui reivindicando o seu direito
E já quero pedir para o pessoal passar o vídeo, peço que dê o áudio bem alto, que é a situação que eu gostaria a colocar e socializar com toda a comunidade. Está difícil. Aqui, bastante buraco, muito lixo. Não dá para andar nem a pé. Tá? Dia que chove, os carros para andar. É uma dificuldade, toda esburacada. As águas, quando chove, escoa a água, entra nos pátios. Né? Tá bem difícil. Então, a gente gostaria que o prefeito olhasse com carinho para arrumar nossa rua, asfaltar. Que do jeito que está, não dá para continuar. E vocês pagam os impostos direitinho? Sim, em dia. Então, a gente gostaria que tivesse um retorno, ele colocasse, arrumasse a nossa rua. Ele veio, mexeu com a rua, deixou tudo, buraco aberto e tudo, que não tinha nem entrada para entrar na minha casa. Daí, quem fez a minha entrada foi o meu vizinho. E continua sempre no bairro, ele sempre prometendo. Quando é perto de eleição, ele promete que vem. E depois ele não vem, não aparece mais. Por buraco, pura valeta, quando chove não dá para sair de casa, por barro. Principalmente quem tem que varar para frente lá, porque tem as crianças que vão no colégio. Daí não tem meios, tem que ir atolando o barro. Faz 25 anos que eu moro aqui na rua, aqui. Fiz casa ali, casei, tenho meus piá para levar no colégio, até eu levo eles de alto, nem passo por aqui para frente, vou dou uma volta lá por trás, ali para a rua da chácara e vou ali no coleginho, Senador Pasqualino. Eu trabalho com chapeação e lido com a linha pesada de caminhões, faço chapeação, trabalhei 20 anos numa concessionária. Tem freguês que tem os autos quase novos, deles está bem limpinho, eles não querem trazer por causa da rua. Dia de chuva e no tempo bom por causa do pó. Tá difícil você conseguir chegar até a CD? Sim, tentar como está difícil. Que daí quando está chovendo muito, eu pego e não vou, porque é muita chuva para acontecer, para me pegar. Que daí não tem como eu sair. Faz 18 anos que a gente mora aqui. Patrola foi muito difícil passar aqui. Eu tenho uma guria que é deficiente, graças a Deus que ela caminha um pouquinho, que ela fez umas 10 operações para caminhar. E daí a gente conseguiu lá para ela ir, né? Então, quando chove muito, eles não podem descer com a compra, por causa que é um pedido por causa dos cadeirantes junto, né? Já pensou? Chega a virar aí, né? Com os cadeirantes junto. Então, a gente pega ela, leva até lá em cima, né? De lá, eles pegam ela. Ela às vezes não vai por causa da chuva também, né? Que é muita chuva, eu não posso sair no barco com ela ali, né? Esse dia nós estávamos subindo, caímos lá em cima, né? Para levar ela. A senhora me falou que às vezes precisa carregá-la no colo. Sim, às vezes precisa carregar no colo. Estivemos aqui conversando e achamos que é importante mostrar essa situação, né? Essa rua ela está numa situação de abandono. Os próprios moradores, tem um morador que tem uma empresa de terraplanagem, que faz o que seria o serviço público, o trabalho da prefeitura. Ele deixa numa condição mínima para uso, né? Porque é a situação que está hoje. Nós temos pessoas aqui de idade, crianças que caem, né? Tem um caso de deficiente física que depende de andar pela rua, né? Já contou toda a dificuldade que se tem. O veículo da SD não entra aqui para buscar dias de chuva ou dias que a rua está em piores condições. E acaba que atrasa a vida de toda essa comunidade. Tem aqui mecânica, tem aqui outros pequenos negócios, empreendedores que não conseguem receber seus clientes por causa da condição. Então, são em torno de 35 famílias que passam por essa dificuldade. E a gente está solidário com essa situação e quer sim que o prefeito tome uma providência urgente, porque a situação realmente é de calamidade. E nós temos uma situação pior ainda, né? A gente sabe que em campanha, normalmente, os políticos, os vereadores, os prefeitos vão até os locais e prometem para as pessoas que, se eleito, vão resolver o problema dessas pessoas. Não foi o contrário nessa rua. Nessa rua aqui teve uma reunião do prefeito Luciano e se comprometeu com essas pessoas que logo que assumissem, nos primeiros meses de mandato, iam vir aqui, iam asfaltar essa rua, depois iam fazer uma grande festa comemorando esse asfalto. E as pessoas criaram uma expectativa, se animaram e estão decepcionados, porque depois da campanha, eu sou o primeiro vereador, o primeiro político que volta até aqui, esse local, né? Para conversar com as pessoas, para saber dessa situação, para tentar ajudar de alguma forma, pelo menos, a dar as condições mínimas, já que as pessoas pagam todas as suas taxas em dias. Pago IPTU, pago taxa de iluminação, tem aqui a questão pluvial que já foi realizada, só falta o asfalto. E aí pode... Vereadores, eu só quero falar, o vereador...
Encerrado o espaço de comunicação de líderes, passamos à comunicação urgente bancada do PP. Vereador Marcos da Silva. Peço para acrescentar os 3 minutos de comunicação de líder, presidente. Concedido, vereador. Vereador, peço uma parte, um minutinho só, para finalizar. Como, só peço para retificar, o vereador esteve lá, fez o pedido de providência 2 anos consecutivos, né, vereador? Mas, poder passar as fotos que nós queremos mostrar, isso aqui não é demagogia. Isso aqui é o prefeito que esteve com a comunidade e prometeu para a comunidade que se eleito fosse, aquela história toda, em janeiro as ruas iam estar asfaltadas. E está aqui a população, que não me deixa mentir, quem quer questionar, e está aí a população esperando o asfalto até hoje. Mas está no cronograma, o vereador Patrick falou que está no cronograma, o papel aceita tudo, mas a população está sofrendo. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, telespectadores da TV Câmara, funcionários da casa, senhoras e senhores presentes. Quero cumprimentar em especial o funcionalismo público municipal, o presidente do Simpasso, Marcelo, nosso amigo Kiko, do Jornal A Nota, enfim, cumprimentar todos. Mas, depois eu faço uma fala sobre o funcionalismo. Primeiramente, eu quero falar sobre o comentário do meu nobre colega, vereador Eduardo Pelicioli, como ele já falasse na tribuna. Eu estive tanto na rua Ludovico de Lameia, como na rua Castanha da Rocha. Eu estive na rua Castanha da Rocha em maio de 2013. Tanto a Castanha da Rocha como a Ludovico de Lameia estavam em péssimas condições. Na época teve uma reportagem com a Rádio Planalto, com o Gringo do Povo, o Edoli, e eu estive presente lá, onde eu, no primeiro momento, eu já fiz o pedido de patrulhamento, dali 2 dias foram patrulhar, que vocês são moradores de lá, confirmo, entendeu? Então, e na época eu tenho aqui o pedido do asfalto, tanto das 2 quadras, eu digo 2 quadras, no caso da Ludovico de Lameia, como da Castanha da Rocha. Então, a notícia que eu tenho que dar, para dar para o povo de lá, no caso, que o meu pedido, segundo o líder do governo agora, o vereador Patrick Cavalcante, vai ser atendido, já está na programação para ser executado, segundo o líder do governo, até julho, vocês vão estar com o asfalto, tanto na Ludovico de Lameia, como a Castanha da Rocha. Então, deixar bem claro que demorou, entende? Mas que bom que vai ser feito. Tanto é que eu estive lá e comentei com o pessoal, o que depender da minha pessoa, eu não posso prometer o asfalto, mas eu posso fazer o pedido e o encaminhamento, e agora deixar bem claro para vocês que vai ser atendido pela administração. Segundo, até julho, já vão estar pronto o asfalto, tanto na Ludovico de Lameia, como no Castanha da Rocha. Se não acontecer, pode cobrar desse vereador, que eu não fui prometer o asfalto, mas eu tenho pedido aqui, até eu mandei cópia para o pessoal lá, então, que a gente vai de atrás, no caso, e procura a administração que se comprometeu de fazer até julho, no máximo agosto, tanto da Ludovico de Lameia como da Castanha da Rocha, que eu sempre digo, é 2 quadras, vereador Paulo Neck e vereador João Pedro, tá? De extrema necessidade, tem asfalto, tem calçamento, todo o entorno ali, nessas 2 quadras da Castanha da Rocha e da Ludovico de Lameia, não existe o asfalto. Entende? Então, mas já está na programação para ser executado. Julho ou agosto vocês vão estar com o asfalto lá, segundo vindo da administração, entende? Então, mandei a cópia dos pedidos protocolados para os moradores, tanto de uma rua como da outra. No caso, quando eu fiz, na época, eu entreguei o pedido que eu fiz aqui, protocolado também. Então, deixar bem claro e torcer que consiga, até julho ou agosto, que esteja o pessoal lá beneficiado com o asfalto tão necessário para aquelas 2 quadras, tanto da Ludovico como da Castanha da Rocha. Então, seria mais ou menos isso, no caso. Mas, senhor presidente, como eu costumo vir a essa tribuna e criticar
com críticas construtivas, como eu sempre digo, que eu não possuo espaço público, eu venho em nome da população do bairro Ípica agradecer à Secretaria de Serviços Gerais pela execução da limpeza lá do cais, vereador João Pedro. Então, muitas vezes a gente acaba falando em demasia, vereador Isamar, entende? Mas é justamente porque as coisas estão demorando para acontecer. A gente sabe que a cidade cresceu, a demanda cresce também, vereador João Pedro. Mas, às vezes, a gente acaba se irritando. Então, eu, da minha parte, peço desculpa pelo que foi, entende? Porque foi executado agora. Então, eu sempre digo, se for feito, eu vou elogiar nessa tribuna. Agora, se não for feito, eu tenho, não é eu cobrar. O povo me cobra, eu tenho que vir aqui e tenho que cobrar da administração. Isso é automático. Não só eu, como qualquer um colega vereador. Então, a população mandou agradecer aos Serviços Gerais, que foi lá e fez a limpeza em torno do cais da Ípica. Então, também eu agradeço aqui também e peço desculpas se me excedi em algum momento na tribuna com o secretário adjunta, mas no sentido de que realmente fosse realizada essa limpeza que era tão necessária. Então, falando sobre o funcionalismo, eu quero deixar bem claro para o funcionalismo público municipal que eu venho de uma classe trabalhadora desde os 14 anos de idade. Então, quero deixar bem claro para o funcionalismo que este vereador vai estar sempre ao lado do trabalhador, vai estar em defesa do trabalhador, porque nesse nosso país, eu não vou falar só no município de Passo Fundo, mas eu vou falar no nosso país, o trabalhador não tem vez, entende? Só que uma coisa o trabalhador tem aqui agora, que é um voto de um trabalhador, que vem de uma classe trabalhadora, e deixar bem claro que pague o preço que pagar, que custe o que custar, mas eu, em qualquer situação, qualquer classe, não só o funcionalismo público municipal, como qualquer classe trabalhadora, esse vereador vai sempre estar ao lado e vai dar o voto que o trabalhador muitas vezes nunca teve, e que o meu foi decisivo, entende? Se tiver que pagar, vou pagar caro por isso, mas eu estou fazendo o que eu devo fazer, no caso, que é realmente valorizar o trabalhador, que nesse nosso país, perante as políticas públicas, principalmente, Marcelo, não tem valor. O trabalhador só serve para trabalhar e para pagar a conta. Então, quero deixar bem claro aqui que esse vereador vai sempre estar ao lado do funcionalismo, sem a intenção de ser aplaudido, muito pelo contrário, eu vou estar aqui dando o meu voto com a minha convicção. Então, que eu fui eleito pela classe trabalhadora, grande maioria no caso, então eu não posso que alguém venha e me diga como que eu tenho que votar. Eu tenho que votar com as minhas convicções, e as minhas convicções vai sempre estar ao lado do trabalhador no geral. Obrigado, senhor presidente. Passamos agora à comunicação de líderes. Primeira bancada inscrita, bancada do PT. Vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente, quero cumprimentar a vereadora Cláudia também, os demais vereadores, cumprimentar o nosso presidente do partido, Neri Gomes, que está presente, os dirigentes sindicais, Marcelo, o pessoal do CMP. Senhor presidente, antes de falar sobre o funcionalismo local, quero que sejam colocadas as imagens. No dia 20, sexta-feira, foi inaugurada a ponte que liga Nicolau Vergueiro a Ernestina. Essa ponte foi uma verba, uma aplicação de dinheiro do Orçamento Geral da União, de cerca de 4 milhões e 300, contrapartida de 1 milhão e 700 do município de Nicolau Vergueiro. Olha que bela ponte. Algo que era pedido pela comunidade regional, pela comunidade local, ali de Nicolau Vergueiro, Ernestina, Tio Hugo, Marau, e nós estivemos lá na inauguração, o vereador Padre Wilson também esteve lá, e nós vimos essa majestosa ponte, depois de 2 anos, sendo entregue à comunidade. O que nós lamentamos profundamente é que enquanto nós estivemos lá, praticamente até o final dos discursos, não se viu um cartaz do governo federal,
nem o nome da presidente Dilma foi citado. A ingratidão de uma comunidade que foi beneficiada profundamente pelo governo federal e, infelizmente, na hora da inauguração não reconheceu. Nunca mais Nicolau Vergueiro terá uma obra tão majestosa como essa, certamente vai durar 100 anos para ter uma obra como essa, tão importante que nós entendemos que foi. Lamentamos por não ter sido mencionado o nome da presidente Dilma, quando no momento de tantas críticas que se fazem à presidente Dilma, e ela assinou, através do Ministério, que fosse feita essa ponte. Quero trazer aqui a nossa mensagem ao funcionalismo e dizer a todos vocês, Marcelo, a todos indistintamente, que nós lamentamos esse impasse que ainda perdura entre o Poder Executivo e o funcionalismo. Quando se ouve nas emissoras de rádio, alguma emissora, alguns programas que fazem direcionado, quem sabe, mandando pessoas ligar para lá, para chamar o funcionário público de vadio, de vagabundo, sei lá de quê. Isso é inadmissível. Eu fui funcionário público 32 anos e sempre pautei pela lisura, pelo trabalho dedicado à comunidade, porque ali saiu o pão de cada dia. E dali eu levei a minha vida até hoje. Então, é inadmissível isso. Quando nós vimos nessa gestão que aí está, tantas deficiências, principalmente na área da educação, 7 ônibus que faz 1 ano e pouco estão estacionados no patrimônio sem uso, terceirizando. Quando nós vimos compra de uniforme escolar, quando não há mais... a merenda está cada vez menos. A merenda cada vez menos e a qualidade também. Quando nós vimos escolas... Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação. Próxima bancada na comunicação, bancada do PMDB. Existe. Bancada do PDT. Vereador Dr. Alberi Grando. Meus caros vereadores, minha cara vereadora Claudinha, quero saudar carinhosamente esses servidores que se encontram hoje aqui reivindicando aquilo que acha que é direito. Eu represento aqui, nesse momento, com a aquiescência do nosso líder do PDT, Sidney Ávila, e posso garantir para vocês que estamos, sim, com os servidores. Nós somos um partido trabalhista, e o Partido Trabalhista defende quem trabalha, não defende quem especula e quem logra os outros. Nós defendemos quem trabalha e vamos defender sempre. E eu quero, nesse momento, saudando aqui o Marcelo e o da Luz, conclamar vocês. É importante que no dia que for votado aqui, o decreto legislativo, que tenta sedimentar de vez essa questão do TIC e alimentação, temos que ter a presença de vocês aqui. Dessa maneira, nós vamos conseguir, sim, fazer com que aquela lei de 93 seja sedimentada, que ela passe a vigorar e não se tire mais. Se houve erro lá no passado, não é agora, nesse momento, que nós vamos prejudicar as pessoas que contam com o seu salário. E eu digo, é sim salário que você toma das pessoas. E não vamos permitir de jeito nenhum, o PDT permite, e todos os vereadores, tenho certeza, os 21 pensam isso aqui também. Mas eu quero dizer, caro Sidney, que o gato continua ligado lá no Záquia. Infelizmente, meu caro Pedrinho, tu que é da situação, continua se fazendo um gato a puxar luz para dar aula na escola do Záquia de noite. É impossível, depois de tanto tempo, não se consiga ainda arrumar aquela instalação elétrica. Meu prefeito, meus vereadores da situação, apelem para o prefeito. É uma questão de segurança até para quem está lá. Não pode, aquilo tem mais de 20 anos, eu sei que é uma coisa arcaica, já é velho, mas tem que ter alguém competente nesse executivo que corrija essa questão da eletricidade lá do Záquia. É impossível as pessoas correndo risco. Falo para vocês, é uma questão de segurança. Vamos acabar com aquele gato lá. Né? Estão puxando luz de uma sala para outra. Vão acabar, ao menos aquele gato vai acabar. Se tiver outros, pode deixar lá, mas aquele não vai acabar. Quer dizer, prefeito, por favor, prefeito, resolva a questão da eletricidade na escola do Záquia. É importante, muito importante isso. Obrigado.
Próxima bancada na comunicação, bancada do PCdoB. Desiste. Bancada do PSB. Vereador Padre Wilson. Senhores servidores, eu peço novamente que nós possamos ouvir aos oradores. Senhor presidente. Só um pouquinho, vereador. Sim. Eu vou pedir ao plenário que, mais uma vez, observe o nosso regimento. Nós temos regras nessa casa, todos são bem-vindos. Nós vamos escutá-los aqui nas manifestações posterior à nossa sessão, mas nós temos que ouvir educadamente a todos os vereadores dessa casa, independentemente de partido ou posição. Muito obrigado. Senhor presidente, vereadora, demais vereadores, a comunidade aqui presente, funcionalismo, professores, eu não vou falar nada sobre posição ou não posição, todo mundo sabe, história é história, em cima de história ninguém pisa, não tem discurso nenhum que apague história e que apague serviço prestado. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso, história é história, ninguém apaga com discurso. Então, bem tranquilo. E tudo que for justo, nós estaremos sempre defendendo o vereador Pedrinho Danello. Segunda palavra, só por uma questão de justiça, na manifestação do vereador Isamar, está correto, de um lado, que o vereador Isamar coloca, quando coloca que a ponte, essa obra que une não só 2 municípios, mas são 2 grandes regiões, são mais de 30 municípios, e que esta ponte vai facilitar a passagem do progresso, do desenvolvimento. E é correto quando o vereador coloca que são 4 milhões que vem do governo federal, mas 2.700.000 reais são de emenda parlamentar, que é recurso do governo federal, sim. Mas isso é importante também citar, vereador Isamar, porque se não foi citado o nome da presidenta Dilma e o representante do governo federal não o fez e deveria ter feito, eu concordo com Vossa Excelência, porque não é correto não citar, não é correto. Agora, também não é correto não citar esta emenda para uma obra que, no início, o deputado foi chamado de demagogo, por acreditar no prefeito Danielmar, do PMDB, quando ele procurou em Brasília o deputado, ele disse, me traz o projeto. E ele trouxe o projeto, levou o projeto. E ele empenhou 2.700.000 reais. E a obra saiu. E não é mérito do deputado. Nós já falamos tantas vezes aqui. Não é mérito dele, mas também é, assim como também é. O Navarro, que era o ministro da integração na época, ele diz categoricamente, se não fosse este acreditar do prefeito em si, na sua comunidade, e do deputado acreditar no prefeito de um município chamado Nanico, não teria saído esta obra. Então, só uma questão de justiça, não está nada errado, vereador Isamar, o que Vossa Excelência coloca, mas só para refazer isso. De outro lado, nós vimos também, este mesmo deputado havia feito uma emenda, meus 3 minutos de vereador, por favor. Concedido, vereador. O deputado havia feito uma emenda de 2 milhões de reais para um caminhão-plataforma para o Corpo de Bombeiros de Passo Fundo. E ela foi aprovada, e o recurso veio, e o caminhão veio e foi requisitado, na época da Copa do Mundo, pelo governo do Estado, para Porto Alegre, e lá ficou. E o deputado refez a emenda, e não vem mais. Por quê? Não sei, o deputado não tem o poder de fazer pagar, mas ele fez a emenda, veio, o recurso veio e o caminhão está em Porto Alegre. E para nós não vem. Faz falta, ele reencaminhou, acreditou, apostou, mas não vem. Nós sabemos da crise que aí está, que nós precisamos enfrentar e precisamos enfrentar com tranquilidade e com muito esforço. De outro lado, nós já trouxemos e manifestamos aqui na tribuna da situação das árvores da Avenida Brasil, que elas vêm de várias administrações que decidiram plantar árvores lá. E se os senhores passarem e observarem, lá nós vamos ter árvore desse porte, já das novas plantadas, não recordo em que administração, e as árvores velhas estão agora abafando, e isso precisa ser resolvido. E é importante que seja resolvido, então, que seja feita esta seleção. Então, nós encaminhamos isso ao poder público e tal. E, finalizando,
o vereador Eduardo, nosso colega, nosso de partido, ele colocava só para a gente perceber como é diferente a percepção nossa enquanto legisladores e às vezes da comunidade mais engajada, no tocante às ruas que ele trouxe presente. O mecânico lá, ele disse, faz 25 anos que moram naquela rua. E não foi resolvido até hoje. Aquela senhora, mãe daquela cadeirante, ela colocou, eu moro há 18 anos naquela rua e enfrento esse problema. Então, só para perceber a diferença de percepção que nós, às vezes, vamos tendo. A população, aquelas pessoas que foram entrevistadas, elas não fazem o jogo político como nós o fazemos. E é justo que se faça, é do jogo, mas elas não fazem assim. Porque senão elas teriam dito, não, porque faz 2 anos que mora ali, esse prefeito não faz nada. Mas o mecânico disse, faz 25 anos que moro ali. Faz 18 anos que moro ali. E é justíssimo quando o vereador Marco Silva, eu sou testemunha, Vossa Excelência está lutando e vai conseguir. E vai conseguir, a administração vai fazer. Então, é importante a gente perceber esta diferença de percepção que vai mostrando e vai apontando os rumos da administração e os rumos dos projetos políticos de cada um. Muito obrigado. Próxima bancada na comunicação, bancada do PPS. Vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, eu gostaria de acrescentar meus 3 minutos de vereador. Concedido, vereador. Inicialmente, eu quero cumprimentar todos os vereadores, os funcionários municipais que estão aqui presentes, o Simpasso, dizer que a gente está, Marcelo, a gente está torcendo aí que este fim de uma vez, e a gente, também nós também vereadores, o pessoal pensa às vezes que os vereadores estão aqui e também não estão preocupados ou não ficam ansiosos com a situação de vocês e do executivo, que a gente quer que haja um acordo e só o acordo vai existir. Não, eu não posso, eu sou vereador, Marcelo, eu sou vereador aqui, entendeu? É vocês, o Simpasso, o senhor como o executivo, então a gente está torcendo que haja um acerto, entendeu? Isso que a gente quer que aconteça, ninguém está aqui contra o sindicato, contra ninguém, tá? Então, vamos à luta e vamos trabalhar e vamos chegando no comum que saiam ganhando os funcionários, tá, pessoal? Então, pode ter certeza disso, aqui ninguém está contra vocês aí, com certeza. Senhor presidente, nós tivemos, eu quero falar de algumas atividades que nós fizemos durante a semana e final de semana aí. Nós tivemos lá na Secretaria do Desenvolvimento, junto com o secretário Cadu, levando 2 empresários lá, para que os vereadores que têm conhecimento, acho que foi no governo do Oswaldo Gomes, que foi feito lá no Leonardo Ilha, um berço industrial, acho que é esse o título. Foi construído 8 salas lá na entrada que sai para Erechim, salas com 50, 60 metros quadrados para pequenas empresas, vereador Sidney. Ficarem um período lá trabalhando e depois tinha condições de comprarem seu galpão, seu espaço, enfim. E durante o tempo que passou, muitos ficaram definitivamente lá, outros entraram e, por fim, estava uma situação bem complicada lá no Leonardo Ilha, lá, aquele berço industrial que dá em torno aí de quase 300 metros quadrados, aquela obra que foi feita com dinheiro público. Então, nesse período, ano passado para cá, foi requisitado para o poder público novamente, porque as empresas, ou nem empresas que estavam lá, não estavam legalizadas, e agora, a partir do mês de abril, vai sair a licitação. Então, a Secretaria dividiu em 2 partes, são em torno aí de 150 metros cada sala, para se instalar 2 empresas lá. Então, provavelmente, neste mês de abril, agora vai sair essa licitação lá, podemos dizer assim, que as empresas que têm interesse vão participar, der que fazer a melhor proposta, que gerar mais emprego, enfim, vai conseguir esses espaços. Então, nós levamos uma empresa no ramo da metalúrgica lá, com o secretário, e acreditamos aí que ficou bem encaminhado esta situação. E a outra empresa também no setor aí de transporte, que é uma empresa pequena também, que quer adquirir uma área que está se expandindo em Passo Fundo, que puxa trabalhadores para as empresas de Marau, as empresas aqui de Passo Fundo, e não tem mais espaço para colocar os seus ônibus também. E às sexta-noite estava também presente o presidente da casa e mais alguns colegas vereadores lá no clube comercial. Fomos na posse da nova diretoria do CDL. Acho que alguns vereadores estavam lá presentes lá, e onde
Agadir Ostramari foi reeleito. É uma importante instituição da cidade que lida com o comércio, com o comércio Passo Fundo, tem em torno de 1.500 associados e a nova diretoria que tomou posse por 2 anos, com certeza vai continuar e fazer um belo trabalho lá. Também no final de semana nós estivemos lá na Vila Jardim, no programa Bairro a Bairro, e aonde eu participei dos 14 bairro a bairro, mas acredito que lá, os colegas vereadores, foi onde a população em peso se fez presente, onde vários trabalhos foram feitos lá com a secretaria, assim, com os funcionários do município, que prestaram um belo trabalho, um belo serviço lá, para aquela comunidade lá, e o dia foi bom. Então, está de parabéns aquela comunidade, onde o vereador João Pedro fez a manifestação, senhor presidente, em nome da Câmara. Inclusive, eu fui chamado, mas o vereador daquela região chegou e usou a palavra em nome da presidência lá, representando bem a casa e os demais vereadores que estavam lá. Outro assunto que me preocupa, senhores, e quem está nos assistindo, a gente está vendo e assistindo no Brasil, como temos assistindo aqui, também esse impasse. Amanhã, pelo que tem notícia, os ônibus também de Passo Fundo, me parece que se não é um acordo hoje, também vai ter paralisação. E com certeza também é uma preocupação grande, né, para os trabalhadores, que é os que usam o transporte coletivo, né, que vão cedo, principalmente quem trabalha em hospitais, que pegam às 6h30, 7 horas da manhã. Então, é outro problema que nós temos aí em Passo Fundo. Espero que haja um entendimento entre o sindicato e entre a classe patronal, para que os motoristas cobradores não parem, né, para não prejudicar, né, não a população sofrer com uma paralisação, com uma reivindicação de salário, que é justo também dos funcionários do transporte coletivo de Passo Fundo. Muito obrigado aí pela atenção, pessoal. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação, bancada do PTB. Existe. Bancada do DEM. Existe. Bancada do Solidariedade. Vereador Renato Tchecker. Eu quero dar uma boa tarde ao nosso presidente, aos colegas vereadores, às pessoas que nos assistem pelo canal 16 da NET e para todos os nossos funcionários públicos que estão aqui hoje presentes. Quero dar os parabéns aí para o Marcelo, para o Daluz. Aprendi, nesses 2 anos de política, a reconhecer o trabalho de vocês, Marcelo. Mas procuro a me posicionar no que eu sou, que é vereador. Realmente essa negociação de vocês aí é prefeito com os seus números, né? Então eu estou torcendo. É só o que eu posso fazer, é torcer que vocês se acertem e que voltem aos trabalhos quanto antes, que lá fora tá pai, mãe, criança que também estão torcendo que se acertem, que entrem num acordo e que consigam voltar aos trabalhos amanhã, se for possível, Marcelo. Cada um faz a sua parte. Eu sou vereador, não adianta vereador vir aqui receber aplausos, que isso aí não é comigo mesmo. Entendeu? Isso aí não é comigo. Aprendi com meu pai que nunca gostei de puxar saco, e com meu pai vou morrer com essa ideia. Puxa saquismo não é comigo. Sou vereador, e vereador é vereador, e prefeito é prefeito. Por favor, senhores, por favor. Por favor, nós precisamos ouvir o vereador na tribuna. Jamais vocês pensam que eu sou contra professor ou funcionário público. Eu sou contra, eu sou a favor do trabalhador. Do trabalhador é tudo comigo. Só que eu tenho que fazer o que me pertence, não o que não me pertence. Tenho 4 irmãs professoras, sei da luta, sei do serviço forçado, sei da barreira que tem pela frente, então ninguém mais sabe do que eu. Só que eu sou vereador. O dia que eu for prefeito, daí eu vou me colocar na posição do prefeito. Vereador Renato,
Senhor presidente, me Está coloca segurada a palavra, vereador. os O senhor 3 pode minutos continuar. de vereador ali. Concedido. Faça favor. No último dia 15, teve toda a manifestação. Por favor, pessoal, vamos ser educados. No último dia 15, já que os professores estão aí, né? No último dia 15, teve toda a manifestação que o povo realmente está indignado com muitas coisas. Então, mais uma das minhas indignações é contra esses juros abusivos que parece que para quem precisa mesmo de ir fazer o empréstimo no banco, ou quando ultrapassa o limite do cheque especial, parece que essas pessoas que realmente precisam ser beneficiadas, o juro é para arrebentar, o juro é o maior de todos. Chega a ultrapassar os 200% por ano o cheque especial. Então a pessoa já está ruim a situação financeira dela, e então fica pior, porque acima de 200% é impagável, Então eu queria também, de uma forma, abrir o olho da população de Passo Fundo, que quem está aí endividado com seu carro, que vão procurar seus direitos, porque o juro abusivo realmente está descontrolado. São os provalicidos. Tem casos que as pessoas entram na justiça, que a parcela do carro está R$450, vereador Leimer, e com a redução na justiça, cai para metade, cai para R$220 a parcela. E o povo não sabe, ou o povo tem medo de levar na justiça, e depois, mais tarde, quando precisar de outro empréstimo, que não vai facilitar o empréstimo. Isso aí é pura mentira, porque daí cabe mais um processo contra esse banco. Eu só queria que a população, chegou a me secar a garganta, só queria que a população soubesse dessa situação. Tem que ir e sim procurar seus direitos. Os bancos são provalicidos e estão castigando cada vez mais a classe mais que precisa do empréstimo. Então, na hora é tudo umas maravilhas. Realmente, a pessoa que vai lá e faz o empréstimo, ele só quer sair daquela situação. Mas passando 5, 6 meses após, aí sim ele viu que entrou numa barca mais furada ainda. Então, uma das reformas políticas que tem que ter no nosso Brasil é terminar com essa exploração dos nossos bancos em todo o Brasil, com a classe que mais precisa, que é o trabalhador, que é o caso de vocês. Quem que não tem o empréstimo? Quem que não fez o empréstimo? E o povo não sabe. Está pagando muito mais do que pode, e o povo fica com medo de colocar os bancos na justiça para adquirir de volta o que é seu, o que pagou a mais. Muito obrigado pela atenção, meus amigos. Antes de passarmos ao espaço de líder da oposição, eu volto a pedir ao plenário que nós possamos ouvir a todos os oradores que utilizaram da tribuna em silêncio. Vereador Rui Lorenzato, Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Comunicação, espaço, liderança de oposição. Nosso boa tarde a todos. Senhor presidente, senhora vereadora Cláudia, nossa saudação, colegas vereadores, comunidade aqui presente em grande número, cidadãos, cidadãs, funcionários públicos, professores, pessoal das obras, nossa saudação a vocês e também o nosso apoio pelas mobilizações que vocês estão fazendo. Presidente Marcelo da Luz, nossa saudação também, pessoal do CMP aqui presente também. Dizer que nesse espaço da oposição,
a gente percebe aqui no nosso município de Passo Fundo um período de bastante insegurança e incerteza. Todas as pessoas, categorias, fazendo as suas movimentações, mobilizações, estão aí hoje, parabéns pelo ato de vocês hoje, que essa mobilização, que essa greve continue até chegar a um bom termo, que me parece, a última proposta, 7% e mais 3% parcelados, que se chegue no mínimo a 10%, porque a nível nacional se chegou a 13% o aumento do funcionário público. Eu acho que isso que é importante, esse avanço, para não ficar para trás aí na evolução do reconhecimento salarial que tem que acontecer também aqui no nosso município de Passo Fundo. Mas é difícil. É difícil porque um prefeito Luciano, até falando com o Isamar, a gente colocou um outro nome nele, Prometeus, até tem um filme aí, Prometeus. Prometeu, há 2 anos e meio já, 2 anos e 3 meses que já passou desta administração e nada se avançou nas melhorias. A cada pouco os vereadores vêm aqui colocando e apontando tantas situações de preocupação que está passando aqui o município de Passo Fundo. É a mobilização de vocês, é a mobilização do pessoal da ocupação, lá do Dallagnol, que estão aí morando aqui, nossos vizinhos aqui do lado, e que o prefeito não movimenta, não faz movimentos para resolver o problema, não sinalizou compra da área, e assim por diante. Então não é só essa ocupação, tem outras ocupações aí que tem que ser esse prefeito tem que tomar posição e decisão e perceber que ele é o prefeito municipal de Passo Fundo e tem que tomar decisão forte para ir aos poucos resolvendo. Tem as promessas aí dos asfalto nas ruas aí que o Pelicioli colocou e que nada fez. Na hora da campanha era fotos, promessas, vamos asfaltar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas até agora só fez a inauguração do que estava encaminhado há 2 anos atrás. Isso que é preocupante. Temos escolas, como lá a Daniel Dipp, que me parece que foi arrumado o telhado, mas o piso está um caos para os alunos caminharem. Olha o perigo de caírem e se machucar. Lá no Záquia também mostrei uma foto aqui, na semana passada, onde tem que os professores e funcionários puxaram um fio lá para fazer a claridade para começar no turno das aulas, que começou agora, recentemente, no início deste mês. Então, tem uma infinidade muito grande de muitas promessas desta administração. Ainda está sem piso, realmente. É o perigo das crianças caminhando, andando por lá, como eu falei. Mas eu falei dos asfaltos que não saem nas ruas, que ele prometeu. Quero citar aqui também os asfaltos lá de São Roque, de Bom Recreio, que tinha recursos para isso, e ele não aproveitou até agora. Já se passaram 2 anos e 3 meses, ele não aproveitou nada até agora. E assim vai, gente. É uma situação pós-situação, e essa administração não faz e não diz por que não faz. Porque o orçamento, a receita está sempre crescente. Ano após ano não reduziu a receita municipal do município de Passo Fundo. Não reduziu. A receita é crescente, começando lá 124 milhões em 2005, que eu me recordo muito bem, para 400, passou de 500 milhões agora. Então o recurso tem, por que não gastar bem esses recursos que Obrigado, vereador. Passamos comunicação de vereadores. Está escrito o vereador Sidney Ávila. Senhor presidente, vereadora Cláudia,
colegas vereadores, a comunidade que está presente aqui na sessão de hoje, e também aqueles que nos assistem pelo canal 16, contra fatos não há argumentos. Há um ditado muito antigo que meu pai já falava que contra fatos não existe argumentos. E os fatos postos em Passo Fundo não têm projeção de um futuro melhor. A minha preocupação é chegar novamente o mês de dezembro e essa casa ter o cenário que nós tivemos aqui nos 2 primeiros anos desse governo. Infelizmente, se não for tomada uma atitude de corrigir o que está mal, de diminuir o número de CCs, de seguir uma linha, senhores, de buscar redimensionar essa atual administração, nós vamos ver mais um final de ano de casa cheia de funcionários, lamentando e chorando o que está por vir. Porque na primeira fala do prefeito Luciano, vereador Rufo, nessa casa, ele falou aos vereadores que iria mandar um projeto polêmico a essa casa. E nós estamos aí com uma interrogação, vereadores amados. Que projeto é esse? O que vem aí? Será que é bom para o funcionário público? Será que é bom para o trabalhador que mantém, sai governo e entra governo? Quem mantém essa casa, quem mantém essa prefeitura é o funcionário público, é o trabalhador de carreira, é esse que mantém. Mas eu fico preocupado, mas eu acredito que aqui dentro desse parlamento existe uma muralha que vai dizer não, àquilo que não vem ao interesse da classe trabalhadora. Então vocês vão ter aqui, sim senhores, com a presença de 3 vereadores que somaram-se a nós vamos dizer não àquilo que vem ao desencontro dos interesses da classe trabalhadora desse município. Mas eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado com o cenário que está posto aí. Mas eu acredito que poderá ainda reverter com diplomacia, com diálogo e para o bem comum do município de Passo Fundo. Mas eu estou preocupado, senhores. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos comunicação de vereadores. Está escrito o vereador Rui Lorenzato. Senhor presidente, mais uma vez aqui, colegas vereadores, vereadora Cláudia, saúdo mais uma vez. Dizer, e entrando em um outro assunto aqui, que o tempo me permite, como é importante a gente fazer essa necessária relação do gabinete para com a comunidade de Passo Fundo. Nós, no sábado passado, tivemos uma atividade importante, que foi a reunião do Conselho Político do meu mandato. Conselho Político esse que todos os anos, 2 vezes por ano, a gente reúne para fazer uma avaliação do andamento dos trabalhos do gabinete e também fazer um planejamento das ações futuras, das prioridades ali colocadas, dos desafios. Então, fizemos uma importante reunião no sábado pela manhã, ali no Sindicato dos Metalúrgicos, e que a gente se considera bastante satisfeito com este trabalho e nos dá esta tranquilidade de vir até a tribuna, de vir até a Câmara de Vereadores, porque tem um grupo de pessoas que nos ajudam a pensar, a planejar as ações do mandato. Eu acho que isso é o que vale
Isso que é muito necessário, fizemos isto já desde 2005, 2 vezes por ano esse trabalho, e também prestações de conta do mandato. Então, é um trabalho que eu não poderia deixar de estar aqui também falando das ações, de fato, né, dos nossos movimentos. Tanto é que até a vereadora Cláudia, que eu sei que participou, teve aquela atividade aqui no Rio Passo Fundo, onde teve o abraço do Rio Passo Fundo. Fiquei sentido que não pude participar, porque ali está a grande simbolização da discussão que está sendo feita com relação ao meio ambiente, com a preocupação da questão da água e assim por diante. Então, por esse motivo, não pude estar, então, no abraço ali do Rio Passo Fundo. Atividade importante que ali aconteceu. Mas, assim, o tempinho curto que me resta, dizer da preocupação aqui do nosso prefeito. Eu acho que nós fizemos uma reunião hoje da oposição, vamos fazer quarta-feira de novo da oposição, para nós traçar linhas mais firmes de atuação, porque eu acho que está na hora de surgirem algumas CPIs aqui no município de Passo Fundo. Nós temos a CPI da Codepas, que tem que sair, tem que se esclarecer, chega de sucatear Codepas. Temos a CPI na área da saúde, do hospital, temos a questão do carnaval, Agradecemos ao vereador. Próximo inscrito, Rudimar dos Santos, que declina. Vereador Paulo Neckel, declina. Vereador Paulo Souza de Menezes, ausente. O vereador Patrick Cavalcante, ausente. Vereador Marcos da Silva. Vereador Márcio Tassi. Vereador Márcio Patucci, eu solicito ao seu segundo secretário que possa utilizar na presidência que eu me manifeste. Isa. Com a palavra, o vereador Márcio Patucci. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, telespectadores do canal 16, comunidade que nos prestigia na tarde de hoje, servidores, as direções aqui do Simpasso CMP, quero desejar uma boa tarde a todos, dizer que mais uma vez todos são bem-vindos a essa casa, mas eu quero fugir um pouquinho da questão da discussão salarial e quero falar sobre o trânsito. Esperar o... Obrigado. Quero falar sobre o trânsito na tarde de hoje, que na última sexta-feira à noite tivemos a posse da nova diretoria do CDL, aonde já foi comentado pelo vereador Pedro Anelli, estava lá o vereador João Pedro, o vereador Alberi Grando, e numa das falas do senhor prefeito, que manifestou que a Avenida Brasil sofrerá de algumas alterações com relação ao trânsito. Obviamente que nós não ficamos sabendo porque o prefeito mencionou que irá detalhar ao longo dos dias aí quais alterações serão realizadas na Avenida Brasil. Não sabemos se é a implantação do corredor de ônibus, não sabemos se é a implantação da faixa preferencial, não sabemos se é a retirada dos estacionamentos, não sabemos se é o estreitamento dos canteiros, mas alguma coisa vai ser feita no trecho da Avenida Brasil, que compreende o maior fluxo do trânsito. E eu quero aqui fazer uma solicitação aos vereadores do governo, que ainda estou aguardando, desde o ano passado, resposta a um pedido de providência com relação ao plano de mobilidade realizado pela Prefeitura, que nós, apesar de ter sido apresentado em público, não nessa casa, mas uma entidade, nós não obtivemos cópia, e com a preocupação que temos que ter com relação ao trânsito, estamos todos num achismo
E me causou um pouco de preocupação a fala do senhor prefeito, que, em não detalhar, criou, de certa forma, um suspense, sobretudo numa categoria que é o comércio, que se tiver retirado o estacionamento, ou brecado ou bloqueado parte de alguma via, poderá sofrer muito, com a queda nas vendas, poderá sofrer muito, até mesmo com desemprego. Então, eu aguardo de forma ansiosa que o senhor prefeito nos diga quais serão as alterações e que nós possamos debatê-las com muita serenidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador. Ainda na comunicação de vereadores, vereador João Pedro Nunes. Senhor presidente, senhora vereadora Cláudia Furlaneto, nossos queridos servidores municipais, cumprimentar em nome do Marcelo, do Daluz, que se encontram aqui, professora Fátima, uma lutadora, uma guerreira, professora, diretora de escola, professora Sofia, lá daquela região do Boqueirão, Jerônimo Coelho, Parque Recreio, Ipiranga, há 20 anos trabalharam naquela comunidade. Então, conheço e sei da luta de vocês e da representação legítima que vocês fazem do funcionalismo público. Nosso respeito, nossa saudação. Quero dizer ao Eduardo, acho que o Eduardo não está por aqui, do CMP, que representa também os nossos queridos professores, que digo de que tem a legitimidade da democracia, a mobilização, a paralisação, a greve, em reivindicar os seus direitos. O cuidado, o esforço que cada um faz no trabalho lá no CAIS, na escola, lá na Secretaria de Obras, enfim, o funcionalismo leva adiante o serviço do município. Então, tenho o nosso carinho, o nosso respeito, e dizer a vocês que tenho certeza que irão, através do diálogo, da participação de vocês, tenho certeza que irão ter um entendimento entre o Executivo Municipal e as suas representações. Mas, primeiro, um carinho especial, um respeito especial ao trabalho que vocês fazem lá na ponta com nossos filhos, com os filhos dos pasfundenses. E um respeito e um carinho por 30, 25, 40, 50 anos trabalhando aqui no município de Passo Fundo. Então, senhor presidente, também eu quero salientar, tivemos aqui na Vila Jardim, onde foi realizado bairro a bairro pelo Executivo Municipal. Faço questão de salientar a este tema, porque lá estudei na Brizoleta, lá no Antonino Xavier, estive lá no sábado, juntamente com o Executivo, com vários vereadores, com o funcionalismo que estavam lá, e da alegria da diretora Vera em receber toda a comunidade, e da diretora Angelita, lá abraçaram a toda a comunidade que esteve lá, teve muitas pessoas da comunidade participando, tiveram a oportunidade de falar com o secretariado, falar com o prefeito municipal. É um programa excelente que a comunidade deve participar e deve estar lá também para reivindicar e estar lá para falar com os seus representantes. Mas um abraço a todos vocês e tenho certeza de, no diálogo, vocês irão trabalhar junto com o Executivo, irão ter um denominador comum em conjunto com todos. Muito obrigado, senhor prefeito, e muito obrigado pela presença dos senhores. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação de vereadores, passamos à comunicação urgente, bancada do PT. Vereador Isamar Oliveira. Quero, de pronto, mais uma vez, cumprimentar o senhor presidente, a vereadora Cláudia, demais vereadores, a todos os servidores e aqueles que nos assistem. Senhor presidente, aqui foi citado pelo um vereador que me antecedeu, que o prefeito prometeu que mandará para casa um projeto polêmico. Nós, já no segundo ano da nossa legislatura, acabamos descobrindo que estava sendo elaborado pelo Executivo realmente um projeto polêmico que poderá trazer grandes preocupações aos proprietários de imóveis da nossa cidade.
A informação que me chega e que eu tenho é que esse projeto já está preparado para vir para essa casa. Naquela ocasião, o prefeito já tinha colocado lá uma comissão com FGs para fazer um levantamento de todos os imóveis da cidade. É um projeto que se chama-se a reavaliação da planta de valores dos imóveis em Passo Fundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai aumentar o IPTU por outras vias. Se o imóvel do cidadão vale R$100 mil, essa planta, essa reavaliação poderá chegar a R$200 mil, dependendo da avaliação que será, pelo que a informação que eu tenho, feita por zona. O que acontece? Vai dobrar o IPTU. Os cofres públicos vão ficar abarrotados. Além do mais, quando o cidadão vai fazer a transferência do imóvel, se ele custava 100, passa a custar 200. O que isso acontece? Na hora de transferir no registro de imóveis, quem é que vai ganhar dinheiro? Quem é que vai faturar? Quem é que vai receber esse valor que vai ser praticamente dobrado? É o tabelião do registro de imóveis. Vocês estão entendendo o procedimento e como está a situação? Então, o projeto que está para vir para essa casa, a informação que eu tenho é esse. Nós estamos, sim, preocupados, Sidnei Ávila. Se esse projeto vir para essa casa, eu espero que os vereadores, inclusive da situação, repensem, porque muitas pessoas vão ser prejudicadas. Além do mais, também está lá sendo elaborado um projeto, e nós temos conhecimento disso, que é com relação à isenção de IPTU. Todos os senhores sabem disso, já foi inclusive mencionado aqui nessa casa. O que acontece? Dependendo do valor do imóvel, não haverá isenção. Então, se houver essa reavaliação, eu lhes pergunto, se na minha zona o imóvel que lá está, o meu imóvel, dobrar de valor, isto é um valor de mercado, que pode ser que no ano seguinte ele decaia de preço, mas o valor avaliado na prefeitura não vai cair, porque vai estar lançado lá no sistema aquele valor, mesmo que a demanda seja outra, a procura seja outra, os valores no comércio sejam outros. Aquele valor estará estipulado lá dentro do computador da prefeitura e não vai baixar, o IPTU não vai baixar. Então, vai ser sim majorado, vai ser sim levado o preço para cima. Então, este projeto, vereador Sidnei, que seria, segundo o senhor disse, que viria uma bomba, mais ou menos é isso que eu tenho a dizer. Então, de algum lugar vai ter que sair o dinheiro para campanha, para 2016, para fazer o que o prefeito pretende fazer, para fazer aquilo que ele prometeu. E aí, pode ser que esteja sendo visto pela administração um meio dessa arrecadação, porque as informações que nós temos no gabinete é que esta administração está com dificuldades financeiras, sim, apesar das propagandas mirabolantes, maravilhosas, que são lançadas à comunidade, dizendo que essa administração é as mil maravilhas. Tanto é que está com dificuldade de fazer a reposição salarial, segundo ele mesmo diz. Mas não é o que pinta aí fora. Lá, nos sábados, vocês podem escutar pela emissora local, diretamente dos bairros, um programa pago com toda a equipe da emissora à disposição da prefeitura. Quanto está saindo isso? Vocês já se perguntaram? Obrigado, vereador. Passamos à comunicação urgente bancada do PDT. Vereador Sidnei Ávila. Eu volto a essa tribuna, senhores vereadores e comunidade, porque eu gostaria de fazer uma pergunta para o vereador Isamar. Quem é o proprietário do registro de imóveis em Passo Fundo?
Quem é o proprietário do registro de imóveis em Passo Fundo? É uma pergunta que fica, porque alguém vai ganhar com isso. Alguém vai ganhar com isso. Se é esse o projeto, infelizmente vai onerar mais aos parcos recursos dos nossos trabalhadores do município de Passo Fundo, e alguém vai ser beneficiado com a reavaliação desses imóveis. E eu pergunto, de quem é o registro de imóveis de Passo Fundo? Fica a pergunta aí. Mas eu queria voltar a falar da questão que antes nós estávamos aqui no debate, que a importância de haver ações de governo para mudar a situação que se encontra o município de Passo Fundo, o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil. O povo brasileiro, ele está levando uma carga tributária muito pesada. O povo brasileiro já não consegue mais levar essa carga tributária que está aí imposta. Nós sofremos com altos impostos que o governo federal, o governo do estado e o governo municipal cobram. E ainda pagamos, vereador Tiaquinho, um juro absurdo para banco. O senhor tem razão na sua fala. Quando descobriram o Brasil, o que os europeus levaram do Brasil foi a riqueza do brasileiro. Foi a riqueza do povo brasileiro, vereador João Pedro, e o vereador Paulo Negri, que era o ouro e a madeira. Levaram, Padre Wilson. E agora, eles descobriram, não agora, há alguns anos, os europeus descobriram a mina de ouro que o povo brasileiro produz. E paga. E é os bancos. Os bancos estão levando o suor do trabalhador brasileiro. Porque o empresário, o empregado, todos nós, temos que abrir uma conta num banco e ali ficamos atrelados a pagarmos taxas, a pagarmos juros elevadíssimos, que vai onerando o trabalhador, o empresário e toda a classe brasileira. E eles vieram aqui, Padre Wilson, e compraram os nossos bancos. Compraram os nossos bancos, porque é fonte de riqueza. E estão levando esse lucro bilionário para o estrangeiro. E o povo brasileiro fica à mercê de ter o seu salário minguado, porque quando cai a folha de pagamento, o banco já retém quase tudo. É essa a situação hoje que o nosso povo brasileiro está vivendo. Mas quando chega aqui no nosso município, nós vimos uma folha de pagamento comprometida do Executivo, ultrapassando o limite permitido pela lei. E vimos os trabalhadores do serviço público tendo que acampar em frente à prefeitura para conseguir, no mínimo, a reposição da inflação. E nenhum mínimo de ganho real, mas sim de retirada dos seus direitos. Retirar o alimento da mesa, através do ticket alimentação. E quando nos propomos a colocar alguma coisa que venha moralizar isso, nós encontramos a resistência da própria lei. De que não posso, não dá, não é permitido para o vereador fazer isso ou aquilo. Mas vamos para o enfrentamento, vamos para o diálogo, vamos para o manifesto, porque é a maneira que o povo brasileiro tem de conseguir avançar em alguma coisa. Então tem que haver essa mobilização. E aí quero parabenizá-los, porque é só assim, com mobilização, para conseguir avançar e garantir o mínimo dos seus direitos. E contem com esse parlamento, contem com a bancada do PDT, sempre a favor da classe trabalhadora. Obrigado. Passamos à pauta.
Em primeira discussão prévia, projeto de lei número 18/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera os artigos 1º e 2º e acrescenta o artigo 1A, todos da Lei Municipal 1537, de 5 de dezembro de 1973, que cria o Conselho Municipal de Transportes, comissões CLR, COTC, COPNR e SEBS. E em segunda discussão prévia, projeto de lei número 17/2015, de autoria do vereador Rudimar dos Santos, que regulamenta a regularização fundiária de interesse social no município de Passo Fundo, de acordo com a Lei Federal 11.977, de julho de 2009, comissões CLR, COPNR e SEBS. Estão abertas as inscrições para discussão da pauta, senhores vereadores. Por acordo, considera-se discutida e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 25 do corrente, às 15 horas.